né? Ele ficou chocado, ele ficou em pânico. De repente deu um pânico em Josafá, né? Porque alguém chega nele e fala: olha, Josafá, tem vindo contra ti uma grande multidão. Uma grande multidão vem, né? E Josafá, ele fica amedrontado, ele fica com medo, né? A palavra fala que Josafá, ele temeu, ele ficou com medo. E quando, irmão, se tem medo, quando a gente tem medo de algo, é porque a gente não confia inteiramente no Senhor. Porque a palavra de Deus diz lá no Salmo 37, versículo 5, se eu não me engano: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Aleluia. Aleluia. É isso. Então hoje, ainda a gente vê ainda crentes ainda medrosos, crentes que não querem assumir o seu papel, crentes que não querem assumir a sua posição de chamado, crentes que infelizmente estão negando a eficácia da sua fé, né, irmãos? Você veja que o exército de Israel é um exército poderoso, sim ou não? Sim. É um exército poderoso, mas mesmo com o exército, né, que estava ali por trás de Josafá, ele temeu, mostrando aí a sua humildade, mostrando aí, irmãos, que a capacidade que ele tinha, o poder que ele tinha, a força que ele tinha, era uma força e poder de homem. E tem muitas coisas na vida da gente que nós temos que entender, irmãos, que nós não podemos e nem tem como nós lutarmos com as nossas forças. Glória a Deus, aleluia. Ele tinha guerreiros, mas ele sabia que ele não poderia colocar pessoas inocentes na frente de batalha. E o que nós vemos aqui nessa palavra, né, é um rei totalmente entregue, submisso ao poder do Senhor, né? Porque a palavra de Deus diz: Josafá temeu e pôs-se em buscar o Senhor e pregou o jejum a toda Judá. Quer dizer, ele tomou uma atitude, ele buscou armas espirituais, né, irmãos? Ele foi logo para os pés do Senhor. E essa oração, irmãos, que Josafá fez junto com o jejum, não ficou só com ele. Ele, irmãos, olha, tocou nos que estavam com ele. Não, agora nós vamos nos unir. É quando surge um problema, é quando surge uma necessidade no meio de nossa família, né, irmãos? Ou uma necessidade, um problema na vida de alguém que a gente conhece, ou no filho da gente, ou no pai, na mãe. Irmãos, o que nós temos que fazer? Nos unirmos. Josafá disse assim, Josafá, ele apregou um jejum e oração, um jejum a toda Judá. Então houve o que? Um objetivo. Deus, ele se agrada de objetivo, e também se agrada de uma oração direta, uma oração honesta. Deus, ele não gosta de ouvir uma oração interesseira, uma oração de barganha. O que sensibiliza o nosso Deus é uma oração que ela é, irmãos, que vem do fundo da alma, que é uma precisão, uma necessidade. Glória a Deus. Ana chegou um tempo no seu período de santificação que não saía mais palavra da sua boca. Deus sabia o que ela queria. A necessidade de Ana era ter um filho, porque até então, né, entre os judeus, uma mulher que não tinha filho era humilhada, rejeitada. E ela era esposa de um homem que tinha uma outra esposa, que era Elcana, né, que era casado com Ana e Penina. Penina tinha filhos. Então ela, na lei, ela era honrada, né? O homem, o esposo, dava-se mais presente para que tinha mais filhos, né? Parecia que o homem, né, honrava mais aquela que tinha mais filhos. Mas no caso de Ana, a palavra de Deus diz que Elcana amava mais Ana.
E eu tenho certeza que Elcana, ele sentia o desejo, ele sentia, irmãos, a necessidade de Ana gerar filho. E Deus também sabia da necessidade, como Deus ele sabe da sua necessidade, da sua precisão. Né? E às vezes não precisamos fazer uma oração hipócrita. Não precisamos. Veja a oração de Salomão. A palavra de Deus diz lá em Reis que Deus ele aparece a segunda vez para Salomão. Salomão ele fala com Deus. E por que Deus ele dá ouvido a Salomão? Porque foi uma oração sincera, uma oração de precisão. Josafá, com certeza, através do Espírito Santo de Deus, ele queria mostrar, Deus queria mostrar para a nação inimiga que o povo dele não precisa ser violento. O povo de Deus ele não é violento, o povo de Deus ele não é briguento, o povo de Deus ele não pode se irar e colocar a ira para fora. Irar é normal, porque a Bíblia diz irai e não pequei. Agora nós, como carne, nos iramos, mas não podemos colocar a nossa ira. Nós somos um povo pacífico, de paz. Aleluia. Um povo pacífico. Um povo que prefere orar, prefere jejuar. A palavra diz que Josué se pôs em pé na congregação. É nas situações difíceis que nós temos que nos colocar de pé. Glória a Deus. Precisamos nos colocar de pé. Não podemos correr. Temos que encarar o problema. Se nós cremos um Deus que é maior do que o problema, então nós não podemos se esquivar. Nós não podemos voltar para trás, nem das costas para o problema. Não tinha mais como Josafá sair dessa situação. Então ele se pôs no meio da congregação, como diz a palavra. E encorajando, olha, não tenha medo. Olha, meus servos e minhas servas, meus súditos, não tenham medo. Se coloquem de pé, porque Deus vai dar vitória. A Bíblia diz, eu sinto pelo Espírito Santo que Josué fez isso. Né? Josafá, obrigado. Ele pôs-se em pé na congregação de Judá e Jerusalém, como diz no versículo 5, na casa do Senhor diante do Pai, e disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Como que Deus não ia dar, irmãos, um escape para a nação de Judá e de Jerusalém, se Ele é um Deus poderoso? Nós temos que crer, irmãos, que a situação às vezes acontece na nossa vida para nós acordarmos. Jesus, aleluia. Nós não sabemos por que aconteceu isso com Josafá. Não sabemos. Mas Josafá, eu tenho certeza que sabia. Às vezes acontecem coisas na nossa vida, porque a gente, irmãos, em vez de orar 3 vezes ao dia, a gente começa a orar só uma vez. Às vezes a gente é para vir na igreja 3 vezes por semana, a gente vem só uma. Né? Às vezes nós éramos acostumados a fazer a leitura diária, aí em vez da gente fazer a leitura durante a semana, um dia por semana, a gente faz 2, 3 leituras. Não é? Em vez da gente cumprir com as nossas obrigações do reino de Jesus Cristo aqui na terra, a gente relaxa um pouquinho. E aí as coisas elas começam a se complicar. Né? Josafá, ele sabia o Deus que ele servia, como você também sabe. Aleluia. Vou contar um testemunho para os irmãos. Antes de eu vir para cá, para Remidos por Cristo, eu congreguei 10 anos em outra igreja. Igreja Pentecostal União Cristã. E nessa igreja, 95% dos irmãos tinham carro para se locomover, para ir para a sua casa, para ir para a igreja.
E nós, eu, irmão Raimundo e o irmão Vinícius, não tínhamos carro. Sempre dependemos de ônibus. 10 anos andando de ônibus de Santo André para São Bernardo. E éramos obreiros. Obreiros tinham que usar uniforme. A igreja exigia que os obreiros, tanto eu como ela, usássemos uniforme. Né? Se chegasse atrasado, tinha que justificar o atraso, né, para o fiscal de obreiros. Era uma coisa muito rígida. E chegava todo fim de ano, no último culto, dia 31, tinha a vigília, no dia 31. E nós íamos para o culto. Nós não sabíamos até, estávamos destinados a ficar a noite inteira. Porque nós não tínhamos como voltar, porque o culto começava, a vigília começava às 23 horas. E nós não tínhamos como voltar. Táxi para achar no fim do ano é terrível. Dificilmente a gente achava um táxi. E num dos anos nós participamos da vigília, terminou meia-noite 10, fomos cumprimentar. Ela se estendeu até de madrugada. Mas a partir de meia-noite 10, meia-noite 15, nós fomos cumprimentar o nosso pastor, desejar feliz ano novo, tal, essas coisas todas. E aí a gente ficou paradinho lá no banco e só via irmão saindo, um saía daqui, um saía dali, e a igreja esvaziando e a gente ficando. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Nós vamos embora também. Aí procuramos um táxi, né, ali na Marechal Deodoro, perto do Walmart, que é a igreja era ali. E graças a Deus preparou um táxi. Nessa época que no Izu não tinha água, não tinha luz, não tinha asfalto, não tinha saneamento, não tinha esgoto, não tinha nada. Era uma escuridão tremenda. O táxi veio trazer nós só até na entrada. O rapaz ficou com medo de entrar com o táxi aqui dentro do Izu. Isso em 96. Aí o Vinícius pequenininho, uma noite maravilhosa, linda. Eu peguei na mão dele de um lado, a mãe dele pegou do outro. Aí nós entramos, descemos. Quando chegou mais ou menos onde é a guarita do guarda aí, nós paramos. Vamos fazer uma oração. Aí o Vinícius, papai, vamos fazer uma oração? O Vinícius nessa época tinha 2 anos e pouco, né? 3 anos. 3 anos? 3 anos você tinha. Ia fazer 4, né? Sei lá. Não, aí nós fizemos aquela oração. 96, 92? 4, já faz 4 anos. Senhor, Tu tem visto a nossa situação, mas eu desejo tanto ter um carro. Não tinha habilitação, não tinha dinheiro para tirar a habilitação. Para comprar carro, misericórdia. Nem pensar. Eu falei, eu não sei, Senhor, mas no ano que vem eu quero ir para o último culto da minha igreja de carro. Estou aqui fazendo um propósito com o Senhor. Eu, Raimundo e o irmão Vinícius. Aí fomos para casa. Quando passou janeiro, fevereiro, não foi? O meu sogro chegou em casa. Aconteceu uns problemas com ele aí. Ele pegou a chave, tem um fusquinha, como tem até hoje esse fusquinha branco que os irmãos viram aí fora aí. Ele pegou a chave desse fusquinha, me colocou na mão e falou assim, ó, cuida do carro, que o carro é teu. Glória a Deus. O propósito que eu fiz foi em dezembro. Glória a Deus. Em fevereiro, Deus enviou, porque a Bíblia diz que Deus tira do ímpio e dá para o justo. Aleluia. O justo fiel, o justo obediente, Glória a o Deus. justo perseverante, aquele justo que sofre pela obra de Deus. Aí Deus se compraz. Agora surgiu outro problema, eu não tinha habilitação. Já estava trabalhando na Postal, que eu entrei em 95, abril de 95. Isso foi em fevereiro. Em abril eu peguei minhas férias e fui tirar a habilitação. Tirei a habilitação. Comecei a dirigir o carro, irmão Raimundo, com medo tremendo. Né? Vinícius entrava no fusquinha e ficava pulando o banco de trás.
de alegria, de felicidade. Glória a Deus. Eita, agora a gente tem carro. A gente lavava o carro, era um prazer lavar esse fusquinha, né? Começamos a ir para a igreja de carro. Aí chegou dezembro, demos uma lavada no Fusca, né, Vinícius? Bem bonito, passamos pretinho, fizemos aquela coisa toda que faz no carro. Aí fomos de carro para Sérvia. Dia 31 de dezembro. Glória a Deus. Deus, ele foi fiel, irmão, ele cumpriu. Aleluia. Ele cumpriu porque, irmãos, eu fui fiel também. Eu me coloquei na posição. E nós temos que fazer isso, se colocar na posição. Quando a gente faz um propósito para fazer algo para Deus, a gente tem que cumprir. A gente não tem que fazer, irmãos, olha, a gente não tem que fazer propósito de tolo. Como que o homem falha? O homem diz sim de manhã e diz não à noite. E às vezes ele diz na noite e diz sim depois. As coisas foram se passando e Deus foi abençoando. Tá vendo esse pretão aí fora aí, ó? Vocês não viram o pretão lá em 2013, olha lá. Goiás 2013. Deus nos deu. Eu tenho o Fusca, que passou por irmão Vinícius, e tem esse carrinho aí. Irmãos, e agora eu posso vir para a igreja no carro que eu quiser. Glória a Deus. Porque Deus é fiel. Deus é fiel. Então, se você quer obter algo de Deus, faça isso. Tudo que nós temos hoje não é nosso, mas o que nós temos hoje é fruto de oração, de joelho no chão, Aleluia. no pó. Meu filho está desempregado, vai fazer um ano. Em agosto faz um ano. Está fazendo o 4º ano de engenharia de produção. Ano que vem ele se forma em engenharia de produção. Graças a Deus. Em nome de Jesus. Agora, irmãos, graças a Deus, hoje eu saí, não estou mais trabalhando à noite. Todo dia, o dinheiro ficou defasado. Ficou um buraco, que a gente perde muita coisa, mas Deus está suprindo, Deus está abençoando. Aleluia. Deus está, irmãos, olha, derramando chuva de bênção na nossa vida. Então, para nós aqui um exemplo. Josué, não, ele viu o problema, alguém chegou, e agora, Josafá? Desculpa. E agora? Josafá, não, vamos se colocar de pé. Vamos impactar os irmãos. Vamos pedir a Deus uma solução. Vamos falar com Deus. Vamos pedir a Deus que Ele entre com providência. E o que nós precisamos de fazer é isso, irmãos. Não podemos, irmãos, nos acovardar. Não podemos nos acovardar. Dar as costas para o problema. Deus, Ele é a solução. Né? Quando Moisés estava saindo com o povo, depois de 400 anos de escravidão no Egito, Deus levanta o homem para tirar o povo da escravidão. E até, irmãos, para sair da escravidão, eles saíram bonitos, porque Josué, a Bíblia conta que Josué, ele direcionava as tribos. Os levitas vão aqui, os sacerdotes vão aqui, Moisés. Os sacerdotes vão aqui, os escribas vão aqui, né? Os que tocam trombetas vão aqui, até para sair da escravidão. Josué, irmãos, braço direito de Moisés, ele orquestrou, ele ordenou. Olha, ele, irmãos, colocou tudinho bonitinho para sair da escravidão do Egito. Então nós, irmãos, temos que encarar essas situações que se levantam contra a nossa vida, não com medo, não com pânico, não com aquele espírito de negativismo, sabe? Às vezes a gente se preocupa, claro, porque isso é o natural. Mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria... Glória a Deus. Isso é a solução, vem pela manhã. Aleluia. Então se coloque inteiramente nas mãos do Senhor. Se coloque inteiramente nas mãos do Senhor. Esse mês está difícil, né, para nós. Tem que fazer a rematrícula, né? E tem que pagar duas mensalidades. E a gente não tinha de onde tirar.
E Deus moveu as águas e ele teve direito à participação de lucro da empresa. Irmão Vinícius, Aleluia. uma pessoa entrou em contato com ele e falou que ele tinha direito a uma parte da participação de lucro. Toda a participação de lucro, e foi o dinheiro que era para ele pagar a rematrícula na faculdade. Glória a Deus. Né, irmãos? Então a palavra de Deus diz aqui, ó, porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores dessa terra? É o que Deus ele vai fazer, irmãos, com aqueles demônios que estão te perseguindo, aqueles demônios que estão querendo te entristecer, querendo trazer angústia. Olha, aqueles demônios, sabe aqueles demônios em forma de gente? Né? De repente chega aquele abençoadinho, né? Ou aquela abençoadinha em forma de gente, para tirar a tua paz, tirar a tua graça, né? Pensam vocês que vocês vindo para cá, o inimigo não está de olho. Quando você sair daqui, alguém vai falar, estava na igreja, né? Fazendo o quê? Verdade. A gente estava tomando dessa água cristalina, essa água cristalina que nos fortalece, que nos renova, nos reveste. Glória essa a Deus. água que a gente bebe, irmãos, e a gente se alegra. Você pode ter certeza que essa semana vai ser uma das melhores semanas da tua vida. Aleluia. Você vai tomar dessa água, oriando lá, se canta, oriando a liga, se decas, tuidecamanas, tiquisiti. Água cristalina. O que você ouviu nessa noite, você não ouve em lugar nenhum. Glória a Deus. Não ouve, não ouve. Só aqui você ouve. Só dentro da igreja. Só dentro das igrejas. Só dentro da casa de Deus. É preciso nós termos esse espírito aguerrido de Josafá. A minha esposa, irmãos, ela começou a definhar. Começou a emagrecer. Alguns falaram, eita, a irmã Raimunda está com AIDS. Eita, a irmã Raimunda está só o carro, ela está com doença grave. E a irmã Raimunda defiando. Começou a nascer uns nódulos na tireoide dela. Nasceu 4 nódulos na tireoide. Aí depois, né, o inimigo não satisfeito, porque o inimigo quer fechar a boca dela, colocou mais 2, então foi 6 nódulos na tireoide, 6 tumores. E aí é prova em cima de prova, e unção e campanha. As irmãs oram daqui, a gente unge dali, aí fala para um ora assim, outro ora assim, e foi indo, e Deus curou a irmã Raimunda. Aleluia. Glória a Deus tirou Deus. 6 nódulos comprovados ali, nesse documento, comprovado pelo médico. Sem corte nenhum. Não é? Já engordou 10 quilos. Aleluia. Já engordou 10 quilos. Glória a Deus. Engordou 10 quilos. Graças a Deus. Porque Deus faz assim, rapaz. Para que desesperar? Desespere não. Põe tua casa em ordem, deixa que Deus faz o resto. Glória a Deus. Fique com essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai acrescentar, Aleluia. né, na tua vida o que você precisa. Se chorar, chora de alegria. Dê graças. Dê graças ao que acontece na tua vida. Aleluia. Agradeça ao Senhor, não murmure, não reclame, porque eu tenho certeza que a situação ela mudou. Agora você vai receber, só você vai colher. Agora é época de colher, só colher, né? Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos colocar de pé, irmão. Vamos se alegrar na presença de Deus. Estamos felizes. Estamos passando uma semana assim atribulada, com uma gripe terrível. Fui trabalhar me arrastando. Hoje estou melhor, mas olha, tive febre, nossa, meu Deus do céu. Graças a Deus que Deus me operou.
abençoou, porque eu só vou no médico assim nos últimos momentos, né? Mas graças a Deus que eu fiz como a irmã Genesi falou aí, eu fui procurar o médico dos médicos. Aleluia!